Fala galera, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar o vídeo, nos apoie deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nenhum vídeo e sempre ser notificado aqui no canal. Então galera, vamos fazer aqui uma reação ao encosto da imprensa esportiva de todo o Brasil aqui, repercutindo tudo sobre essa vitória do Flamengo que venceu o Bolívar por 4-0, uma goleada aí impiedosa, né? Então, sem mais enrolações, galera, fica aí com a reação e deixa o like também aí. Então fica aí com o vídeo. Venceu 4-0 sobre o Bolívar no Maracanã. Maracanã com um ambiente muito bom, né? Fantástico ali para esse jogo contra o Bolívar. O gol logo no começo. O Flamengo logo com 1 minuto de jogo consegue abrir o placar. E acho que isso transformou bastante o clima do jogo, né, Mansur e Alex? Porque o Flamengo, a partir dali, conseguiu desenvolver talvez o seu melhor futebol na temporada, né? São 2 jogos em sequência de bom futebol e que aparentemente apontam para um caminho mais positivo a partir de agora. Porque o Flamengo jogou bem contra o Corinthians no final de semana pelo Campeonato Brasileiro e hoje voltou a praticar um bom futebol, mesmo com as alterações. O Lohan, que tinha ido muito bem no final de semana, hoje entrou no segundo tempo. A Arrascaeta voltou, fez um bom jogo. O Gerson jogou bem de novo, né? Pela segunda partida consecutiva, o Gerson consegue jogar bem e o Flamengo encaminha a partir de agora, né, com essa vitória, a sua classificação à próxima fase, Mansur. Bom, vamos dividir por partes, né? Assim, acho que a repetição do desenho, com a mudança do Lohan pelo Arrascaeta, a repetição do desenho, ela permite observar a repetição de alguns padrões positivos. O Gerson voltou a fazer uma excelente partida, o desenho voltou a permitir que o Flamengo ofensivamente criasse bastante oportunidade, agora, num jogo com características muito diferentes do jogo de sábado. Sob o ponto de vista do Flamengo com bola, a produção foi muito boa. Só que agora foi uma produção muito boa diante de um cenário distinto do de sábado. Eu acho até que no sábado, o primeiro tempo do Flamengo, o Flamengo encontrava um adversário que, em tese, ao se posicionar defensivamente, impunha muito mais dificuldade do que o Bolívar hoje. O Bolívar, sem a bola, era extremamente frágil. O Flamengo constrói o primeiro gol e constrói as suas primeiras oportunidades no jogo, aproveitando um cenário que o jogo apresentava, e isso não é culpa do Flamengo, o Flamengo se adaptou muito bem a esse cenário, de um time que, quando tentava pressionar na frente, abria uma cratera entre seus meias e seus defensores, com muito espaço para o Flamengo jogar, e a partir daí, muitas vezes a bola longa, se você ganhava a primeira bola pelo alto de uma casquinha, sobrava muito espaço para atacar as costas dessa defesa. O Flamengo se colocou muito bem a partir daí. O primeiro gol, que vem um pouco nesse cenário, a partir de uma bola longa, e o Flamengo consegue acionar, o Ayrton Lucas consegue acionar o Cebolinha, o Flamengo a partir daí tem bastante espaço para jogar. Não acho que tenha sido um jogo perfeito do Flamengo sem bola. O Flamengo teve momentos de boa pressão ofensiva e momentos em que essa pressão não funcionou. Momentos em que as aproximações do Bolívar para trocar passe até os 30 minutos de jogo deixaram muita dificuldade para o Flamengo defender. O Bolívar tem uma grande chance de fazer o 1-1 e tem momentos em que ele fica com a bola no primeiro tempo. Achei, por exemplo, Alan e De La Cruz com muito campo para cobrir em dados momentos na primeira etapa. Após o Flamengo, especialmente após o 2-0, o jogo praticamente acaba em termos de competição. Aí o Flamengo sobra definitivamente. Consegue recuperar a bola rápida, consegue fazer a pressão ofensiva funcionar e consegue construir inúmeras oportunidades para vencer até por mais de 4-0. O saldo é de um Flamengo que, a partir dessa mudança da entrada do Gerson pelo lado direito, evolui, encontra um novo caminho na temporada e dá muitos sinais positivos de que pode estar engrenando um período de bom futebol. Agora, o único momento em que o Flamengo correu algum risco foi quando estava 1-0, porque o Bolívar teve 2 chances, né, bem claras. Uma em que o Patito acerta a trave, numa bola bem colocada pelo Bruno Sávio. O Patito sai na frente do Rossi e bate na trave. E depois teve um lance em que o Chico da Costa gira em cima da marcação, bem próximo da pequena área, e bate de esquerda por cima. Ali poderia ter saído o gol de empate naquela altura. O Bolívar até se aventurou e conseguiu criar algumas oportunidades no primeiro tempo. Depois, com o segundo gol, realmente desmoronou. Mas foram 2 ótimas atuações, além do Gerson, que eu já falei, de Cebolinha, que está numa confiança absurda, vai para cima em todos os lances. Incrível. E o De La Cruz, mais uma vez, é o dono ali do meio-campo, tem muita lucidez para fazer praticamente tudo no jogo, né, Alex? Assim, se a gente for olhar, lógico que o Bolívar teve até a oportunidade de criar, ele tem suas qualidades. Então, mesmo com o time do Flamengo atuando bem,
ele acabou conseguindo fazer isso. Perdeu a oportunidade, não foi eficiente. E o Flamengo foi muito eficiente em todas essas circunstâncias. Então, eu vejo sim, você vê no primeiro jogo que colocou o De La Cruz por dentro e o Gerson por fora, teve ainda questionamento, né? E depois vieram, se eu não me engano, esses últimos 2 jogos que foram muito bons assim nesse sentido. Muito bons em que sentido? O Flamengo parece que ele tem uma facilidade em entender o controle do jogo e parece que ele tira um pouco o pé no sentido de controle. Isso é arriscado para momentos que vão vir pela frente. Mas hoje realmente fez um jogo, eu falo um jogo espetacular, de bom, porque ele estava sob pressão, não só pressão por atuação, mas sob pressão por resultado, um confronto que é direto. Na sua casa, que precisava de novo dar uma resposta, como ele deu sábado, né? E sábado, aquele negócio, jogou o primeiro tempo super bem, depois teve o controle. Vamos dizer que 2/3 desses jogos ele foi melhor do que o adversário. Só que é tanta qualidade que em todos os setores ele jogando bem, o que me chamou a atenção hoje, que é essa individualidade em prol do coletivo. Então, em termos de movimentação sem bola, para aquele que está com a bola. O Cebolinha, ele realmente é um ponto para quem for jogar contra o Flamengo e não marcar bem, como o Bolívar fez hoje. Não é que não marcar bem, ele marcou a distância. Isso. Né? Ele deu muito espaço. Você vê que no jogo contra o Corinthians, que você falou, Mansur, o Flamengo roubou muita bola do Corinthians porque pressionou e precisou pressionar mais. Hoje ele roubou menos bolas até, foi 11 contra 8 roubadas de bola. A gente vai mostrar os números do jogo já já. Só que a partir do momento que você consegue fazer esse 3-0 já no primeiro tempo, né, Felipe Mansur, ele é um jogo que ele se desenha melhor, fica agradável de jogar, só que você já começa não é se poupar para o próximo jogo, é um jogo que está a caráter, para você estar sob controle, você já conseguiu isso. Então, é uma situação que é confortável ao ponto acho que até do Tite, de olhar e falar, poxa vida, encontramos um rumo. Porém, ele sabe que esse time, com essa característica, ele não pode perder nem um pouquinho da mão para que eles joguem esses 90 minutos, os 100 minutos, num ritmo um pouco mais regular para aquilo que vem pela frente. Mas, assim, hoje o Flamengo mais perto daquilo que todo mundo realmente espera, azar dos adversários. O mais importante é a evolução, né, Mansur? Porque durante algum tempo a gente viu um Flamengo meio estagnado, né? A gente não vinha uma direção clara de que o time começava a subir de produção. E a partir desses 2 jogos, contra Corinthians e Bolívar, eu acho que essa impressão muda razoavelmente, né? Porque agora sim, aparentemente, o Flamengo está encontrando um caminho positivo que pode levar o time a ser mais consistente de boas atuações. Isso, o Alex falava da questão da efetivação do Gerson pelo lado com o De La Cruz por dentro. Ela tem uma sequência em que isso vai acontecendo, né? O primeiro jogo é o jogo com o Bragantino em Bragança. Interrompida no jogo do Palestino, porque ele joga com 2 pontas característicos e volta no jogo do Corinthians. Qual é a diferença? No jogo com o Corinthians entra um jogador com a característica do meio atacante do terceiro homem que permite o De La Cruz vir de trás. E aí, o Lohan. Que foi o Lohan e que hoje foi o Arrascaeta. Isso cria 2 situações, né? Você coloca o De La Cruz numa posição mais confortável, que ele vê o jogo de frente, que ele vem como um organizador e participando muito ativamente da proteção quando o Flamengo perde a bola, e você permite que os 2 meias com característica mais ofensiva, o Gerson partindo do lado e o meia que joga por dentro, seja o Lohan, seja o Arrascaeta, comecem a ter mais conexão entre eles, troca de passe, fazendo o time se juntar mais. A gente comentava da diferença entre os 2 pontas e você ter um meia. Se você tem 2 pontos que, naturalmente, por característica, vão pegar essa bola e acelerar na direção do gol, era mais natural ter a sensação de um time mais distante, mais espaçado. O Gerson, ele, por característica, vai dar um pouco mais de pausa ao jogo. E isso vem permitindo ao Flamengo se encontrar um pouco mais no campo de ataque, se juntar com mais gente, por vezes ter mais gente pisando a área, mais opção de passe para um dos meias quando vai fazer o último passe. Então, tudo isso é um caminho de melhora. E tem poucos jogos, né? Assim, Claro. essa equipe para falar assim, nossa, já deveria estar voando. O Gerson pode fazer essa função? Pode, mas às vezes a engrenagem não funciona e não é por causa do Gerson estar lá, né? É bem por aí. Então a engrenagem ela começa a dar um sinal de que quanto mais jogo tiver, ela pode evoluir. Seria essa evolução que você falou. E eram papéis invertidos no início do ano, né? Eram invertidos. Era o De La Cruz partindo do lado e o Gerson como 8, como segundo homem. E defensivamente não tinha o mesmo funcionamento, porque o Gerson naturalmente ele acabava chegando mais próximo da linha ofensiva. Na hora da recomposição, havia momentos do jogo em que não fazia com tanta rapidez para fechar junto ao primeiro volante, que era o Pulgar naquele momento. O Pulgar agora está fora por um período. Defensivamente, o time não tinha a mesma consistência.
E além do De La Cruz, com a bola produzir muito nessa função, ele sem a bola também ajuda muito a dar essa recuperação, né? Só que assim, ó, e tem que ter atenção nesses dois volantes, que o De La Cruz, beleza, ele vai pro jogo. O Alan, ele é de jogar, é o cara de contenção, mas você pode ver que o De La Cruz ele vai, se ele tem que filtrar, ele infiltra. Você pega um time que marca bem, as dificuldades do Flamengo no jogo é numa perda de bola, você sofrer alguma coisa desse tipo, né? Porque realmente você tá... Porque o De La Cruz jogando no nível que ele tá e o Cebolinha, que ele realmente... Você vê, tem 3 caras circulando, cercando ele, parece que os caras têm medo de dar o bote, né? Então você tem que escolher muito bem isso. E é esse time que o Flamengo, depois ele vai pegando, porque os compromissos eles vão ficando mais exigentes. Né? E parecia, né, Mansur, Alex, que tudo estava se desenhando para uma disputa de posição entre De La Cruz e Gerson, né? Talvez pelo mesmo setor do meio campo, eles ambos jogando como um segundo homem, né? Talvez com o Pulgar como um primeiro volante. Porque o Flamengo ensaiou Gerson, um crescimento com o Luiz Araújo pela direita. Isso. E hoje o Flamengo parece ter se encontrado com os dois, né? Com o Gerson partindo pelo lado e o De La Cruz por dentro, né? Isso. A reta final do Campeonato Carioca, aquela semifinal com o Fluminense, que ficou tão marcante, ela é jogada com o Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro. E parecia que aquele se tornaria o molde do time. Por quê? Porque o Luiz Araújo acrescentava um trabalho defensivo que era importante para o Flamengo. O Flamengo normalmente se defende com 2 linhas de 4, exigindo que os jogadores de lado de campo voltassem muito. O Flamengo, naquele momento, contra o Fluminense, consegue ter o seu melhor jogo em termos de recuperação de bola ofensiva, de pressionar o adversário, de empurrar para trás. E aí parecia que tinha encontrado um molde, né? Que seria... E aí obrigaria De La Cruz e Gerson. O Gerson, naquela época, com um problema renal, estava fora do time. Depois ia passar por cirurgia. Havia uma dúvida como seria a volta dele. E se nessa volta, se ele teria que brigar por posição com o De La Cruz. Vai saber se o Gerson não tivesse tido o problema dele, em que período o Tite faria ou não essa escolha do De La Cruz no lugar dele ou de fazer a troca. Porque antes ele estava dando ritmo e não estava funcionando a engrenagem com o De La Cruz da direita vindo para dentro, que ele vinha muito por dentro e tal, né? Aí aconteceu o problema do Gerson, que ali, a hora que caiu o De La Cruz ali, falou, opa, ali já pelo jeito parece que encontrou. E havia uma impaciência do torcedor ali com o Tite, né? E todos conhecemos a capacidade do Tite. Se a coisa não estava andando, normalmente é porque ele ainda estava fazendo tentativas, tateando. E o Tite, inteligente e ótimo treinador que foi sentindo e tal, e agora parece ter encontrado um caminho. Eu tenho a impressão de que as coisas tendem a melhorar, né? A partir de agora, quando um caminho parece mais bem asfaltado aí para que o Flamengo tenha uma sequência de bons jogos. Deixa eu mostrar para vocês os números do jogo hoje, lá do Maracanã, né? Desse Flamengo 4, Bolívar 0, resultado que coloca o Flamengo, repito, em boa situação para avançar à próxima fase, porque vai já enfrentar na última rodada em casa o Milionários, que já está eliminado da competição. Posse de bola, veja que houve até um equilíbrio, né? 51-49, mas o número de finalizações do Flamengo muito maior. E tem um número aí para ver. Da posse de bola, se a gente for olhar dos dados nossos aqui, ó, 443 passes trocados do Flamengo contra 416. Você vê, equilíbrio parecido, no sentido, no controle da bola, mas olha o resultado disso totalmente ao contrário. É que no segundo tempo o Bolívar ficou 56% do tempo com a bola. Sem levar quase mais improdutiva, né, Mansur? Das 9 finalizações do Bolívar, 7 foram no primeiro tempo. Foi muito mais perigoso no primeiro tempo. Quando o Flamengo teve um pouco mais de instabilidade defensiva. No segundo, o Flamengo oferecia pouco, e o jogo que se apresentava ao Flamengo era de recuperação de bola e muito espaço para atacar rápido. Então, nem sempre havia tanta necessidade de você conservar a bola por muito tempo. Veja que o Flamengo acertou 9 finalizações no alvo, né, no gol, conseguiu 4 gols, foram 5 defesas do goleiro, contra apenas 2 do Bolívar. A bola na trave não conta? Não conta, a bola na trave considerado para fora, né? Escanteios 5-5, faltas 9-12, só um impedimento no jogo dado contra o Bolívar. 446 passes do Flamengo, né, aí o dado trazido pelo Alex, 416 do Bolívar, a precisão igual, né? 86%. 11 desarmes do Flamengo, 8 do Bolívar, 2 amarelos para o Bolívar, 1 para o Flamengo. Não tivemos nenhuma expulsão no jogo de hoje. E pelo mapa de calor, Mansur, dá uma olhada como o jogo rodou bastante ali do lado do Gerson. Não é do Cebolinha, é que o Cebolinha no primeiro tempo foi mais utilizado, assim, de ficar mais tempo com a bola, né? O Cebolinha se movimentou bastante também, ali veio por dentro em algumas oportunidades, né? Ele atenta as defesas, né, rapaz? O bicho... Tá difícil de ir, quando ele vai para o 1 contra 1.
parece que mesmo quando o adversário toca na bola, ele dá um jeito de se recuperar no lance ele tá naquele nível, no melhor nível Cebolinha, né, que a gente viu no Grêmio, foi pra seleção. E são dois lados do Flamengo com características de funcionamento muito diferentes, né? Quando a bola chega no lado do Gerson, você tende a ter um ataque um pouco mais de cadência, de aproximação e troca de passe. Quando o Cebolinha é acionado, em geral, é para fazer a jogada de definição ou ultrapassagem do Ayrton Lucas para tentar infiltrar. Então, são características um pouco diferentes. E tem uma coisa que para mim, é característica da Libertadores, especialmente, que fica muito clara quando jogam os brasileiros. Uma grande diferença entre os times brasileiros e as outras equipes, ainda que o Bolívar, gente, tem claramente mais qualidade técnica do que qualquer outra equipe boliviana que a gente já viu nesse torneio. Isso, o primeiro tempo, para mim, deixou claro isso. Ela tem uma capacidade... Agora, a diferença entre os piores... Muito melhor construindo do que defendendo, né? E a diferença entre os piores jogadores de algumas equipes que os brasileiros enfrentam, os chamados elos fracos dessas equipes, e os brasileiros, costuma fazer uma diferença nos jogos. Se no primeiro tempo houve um momento que estava 1-0, que o Bolívar tinha tido os seus momentos ali de incômodo, o jogo não estava totalmente assentado ainda para o Flamengo, ele acaba se definindo num erro clamoroso de um defensor que rebate uma bola errada. O jogo do Palmeiras, que era um jogo incômodo no primeiro tempo, a gente vai falar dele mais adiante, mas o Richard Rios bate a falta e tem uma falha grave do goleiro, do Del Valle, que acaba abrindo o caminho. Os times brasileiros têm uma concentração de qualidade técnica e, na média, a qualidade técnica é muito superior a boa parte dos adversários. E alguns jogos que estão, de certa forma, indefinidos, que não estão tão confortáveis, muitas vezes eles se definem também por essa característica de adversários que têm elos fracos que acabam pesando muito. É verdade, a diferença de qualidade técnica é enorme, né, a favor dos brasileiros, nesse caso do Flamengo. Vamos mostrar aí a classificação do grupo, como ficou depois dessa vitória do Flamengo. Vocês vão ver que a situação agora está muito mais cômoda, né? Até pelo saldo. Isso, o saldo do Flamengo é bem interessante depois dessa goleada por 4-0. O Flamengo vai à segunda posição do grupo, o Bolívar permanece com 10, o Flamengo tem 7, o Palestino também tem os mesmos 7, mas a diferença de saldo de gols é de 7 a favor do Flamengo, né? São 4 gols positivos de saldo para o Flamengo e 3 negativos para o Palestino. Lembrando que o Flamengo joga contra o Milionários, na teoria o pior time do grupo, no Maracanã. O Milionários sem chance sequer de Sul-Americano. Ele está absolutamente fora de qualquer aspiração. E o Palestino vai a La Paz enfrentar o Bolívar. Altitude, exatamente. O Bolívar reforçado do seu principal reforço, a montanha. Certo, Montanha? O Flamengo terá certeza de classificação com vitória. Se empatar, ele vai estar classificado. Se o Palestino não vencer, se ele empatar ou perder, por causa do saldo. E aí, se ele perder, ele vai ter que torcer para o Palestino também perder. Assim que a gente tiver entrevistas lá do Maracanã, a gente volta a falar desse jogo, né, com a coletiva do Tite, por exemplo. Tá legal? Um pouco do Flamengo, que consegue uma vitória mais expressiva hoje diante do Bolívar, já classificado, líder do grupo. O Flamengo vence por 4-0 e dá uma tranquilizada na torcida. O técnico Tite muito contestado até a semana passada, agora o Mengão consegue aí 2 vitórias consecutivas. Júlio, uma diante do Corinthians, citada por você, acho que uma vitória contundente, apesar de 1 ou 2 sustos, né? Mas o Flamengo sempre jogando melhor e hoje, tirando esse recorte entre o primeiro e o segundo gols, recorte citado por você, também jogando mais do que a equipe boliviana. Puxei o celular aqui para a gente escalar o Flamengo do jeito que jogou contra o Corinthians, né? Com o Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas, aí o Alan e o De La Cruz como um segundo volante, sim. O Arrascaeta mais à frente, Everton por um lado, o Gerson pela direita e o Pedro na frente. E isso é importante porque o Gerson não é um ponta. Sim. O Gerson não é o Luiz Araújo. O Gerson é um jogador que vem do meio, de fora para dentro. É o Everton Ribeiro. É o que o Everton Ribeiro fazia no Flamengo, fazia com o Tite, inclusive, no final do ano, né? E na seleção. E tem feito no Bahia, inclusive. Então é um jogador que vem do lado para dentro. Jogou boa parte da vida, até surge assim no Fluminense, da esquerda, né? Jogando pela esquerda. No Flamengo já jogou como segundo volante, mas chegava mais à frente. Esse segundo volante do Tite, acho que não funcionou muito bem para o Gerson. E ele mais à frente tem funcionado bem. Jogou bem contra o Corinthians, estava sendo vaiado pela torcida. E hoje acho que foi melhor em campo, né? E faz o primeiro gol, né? O primeiro gol é dele, né? Primeiro gol dele, segundo do Edson artificial, Lucas. Uma nota 9,3, meu. Ó. Isso é muito raro, hein? Muito difícil de ver. Jogou muito. É um jogo de 23-10 finalizações para o Flamengo. Foi um bom jogo do Flamengo, mas
no momento em que ele tinha 1-0 e atraiu o Bolívar para ganhar espaço de contra-ataque, ele atraiu demais e o Bolívar teve 2, 3 chances claríssimas para empatar, porque é um bom time o time do Bolívar. E o 2-0 sai numa pichotada, um lance bastante lamentável, a gente vai ver mais para frente no programa, do Orihuela, Renzo Orihuela, camisa 44, zagueiro do Bolívar. Sim. Pichotada na área, a bola sobra para o segundo gol. Ali, o Flamengo abre a porteira de fato. Né? Fez o serviço. E agora a classificação mais do que encaminhada, né? O Flamengo, o Júlio, joga em casa na próxima rodada. O Bolívar tem 10 pontos, o Flamengo e o Palestino tem 7. O Flamengo tem grande vantagem no saldo, o Palestino tomou goleada do Bolívar, por exemplo. Olha aí, a classificação. Aqui é programa entrosado, é assim. O Milionários não tem mais chance de classificação. O Flamengo recebe, nem de Sul-Americana, né? O Flamengo recebe o Milionários do Maracanã e vai ganhar daqui 2 semanas. É muito difícil que não vença o Milionários. Vai chegar a 10 pontos. O problema do Flamengo é que o Bolívar joga em casa com o Palestino. E o Bolívar lá na altitude goleou o Palestino no Chile. É muito difícil imaginar que o Bolívar perca do Palestino em casa. Então, classificação mais do que provável para esse grupo é o Bolívar em primeiro, ou com 11 ou com 13 pontos, o Flamengo em segundo com 10 e o Palestino jogando a Sul-Americana. Lembrando que se acontecer do Flamengo vencer e o Palestino também, o Flamengo automaticamente passa o Bolívar, porque já tem melhor saldo, né? Ficaria com a mesma pontuação e a diferença de saldo só aumentaria. Se o Flamengo vencer e o Palestino der essa zebra, né? O Palestino ganhar do Bolívar, o Flamengo entra em primeiro. Sim. Isso é certeza. A não ser que o Palestino ganhe de 10-0, né? Não vai ser o caso. E o Bolívar deve entrar em segundo mesmo. O Palestino não consegue, né? Porque é da menos 3 a 2, né? Do Bolívar. Teria que ser 3 gols pro Bolívar. Exato. Se ganhar, acho que não passa mesmo assim. Né? É muito provável que esse grupo acabe com Bolívar, Flamengo e Palestino. E aí o Flamengo pode ser sorteado para pegar o River, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, que o próprio Bolívar. Trabalho, o próprio Bolívar. É isso aí. Um pouco, antes da gente seguir com o programa, e daqui a pouco os gols do Flamengo, um pouquinho agora de calma para o Tite? Sim. É? Sim. São 2 vitórias mais contundentes. Tem clássico contra o Vasco, né? No final de semana. Não tem mais. Rodada adiada. Então o Flamengo na Copa do Brasil... jogou com o Amazonas. Venceu por 1-0 na ida, né? Venceu por 1-0 na ida, vai jogar lá em Manaus. Isso. Na semana que vem vai ter uma viagem longa, mas uma viagem longa não mais apertada por rodadas, né? Então, tem uma semana bem mais tranquila o Tite, pode ter certeza. É isso. A nota triste do futebol carioca nessa noite foi o falecimento do jornalista Washington Rodrigues, aos 87 anos, o famoso... Pedro Ivo Almeida pede passagem aqui no Linha de Passe. Estamos ao vivo com o nosso Pedro Ivo. Depois, olha, tinha um 4-0 sobre o Bolívar para espantar toda a Urucubaca, né? Quando o jogador faz gol, faz tempo que não faz gol, sai zica, começa a fazer assim, essa é a comemoração, né? Sai zica. O jogo do Gerson, que não vinha jogando bem. O jogo do Gerson, acho que o Flamengo hoje foi o dia do sai zica. Torcedor finalmente saiu satisfeito, o exigente torcedor do Flamengo finalmente saiu satisfeito do Maracanã, Pedro Ivo, tudo bem? Tudo bem, William? Um beijão pra você, Birner, Bertozzi, Calçade, André, o fã de esporte ligado com a gente até agora, esse dia inteiro de Comebol Libertadores. Você tocou num ponto muito interessante. O exigente torcedor do Flamengo. Uma boa vitória no sábado, mas ele chega aqui hoje vaiando, cobrando, dizendo que tem que ter raça, determinação, que está na hora de jogar. O Flamengo faz 2-0 e ele está vaiando o atacante que perdeu o gol. Segundo tempo, ensaia uma vaiazinha aqui ou outra, mas acaba que o 4-0 se impõe. Mas sim, é um exigente torcedor do Flamengo, é um exigente torcedor do Flamengo que há muito tempo vinha falando algo como esse time não evolui. Esse time não joga o que pode, esse time não entrega o que tem capacidade. Muito se ouviu antes do último fim de semana isso, que o Tite estava sendo cobrado, não sabiam se ele chegaria ao jogo do Bolívar, pressionado. E hoje eu acho que vai até além do 4-0. O 4-0 é emblemático. Você balançar as redes 4 vezes, 4 jogadores diferentes, muita gente jogando bem, é emblemático. Só que eu acho que passa muito por evolução. É uma formação muito parecida com a do último fim de semana contra o Corinthians, entra o Arrascaeta na vaga do Lohan. Não necessariamente é um jogo igual, por isso que eu falo de evolução. Contra o Corinthians era um Flamengo que sobe a marcação, pressiona, tem a bola o tempo inteiro, o Corinthians não consegue respirar, não tem meio de campo. Em algum momento hoje o Bolívar sobe a marcação, então o Flamengo tinha que apresentar mais do que apresentou contra o Corinthians, por exemplo. Ele tinha que saber sair jogando, que era o problema dos últimos jogos, e muitas ligações interessantes
do Rossi, ora para o Gerson, ora para o Ayrton Lucas, ora para o Cebolinha. Na primeira escapada desviada do Ayrton Lucas, a bola sobra para o Cebolinha. Aí você já vê muito do que o Flamengo vem construindo na última semana. O Cebolinha contra 3 jogadores, corta para o fundo, cruza, o Pedro não chega, mas tem um Gerson fechando, chegando muito bem, pisando na área para fazer 1-0. Condiciona todo o jogo, mas não por causa disso o jogo se altera, porque o Bolívar sobe a marcação, o Flamengo consegue sair jogando. É bem verdade. Passa por 2 lances ali, 2 sustos, mas consegue se recuperar muito bem disso. Quando a bola é disputada no meio de campo, vence muito duelos. Desarma, marca, chega, o que não vinha acontecendo também. É outra evolução. Quando escapa, diferentemente do que aconteceu no último fim de semana contra o Corinthians, finaliza, executa, mostra eficiência, constrói, gostaria de ver. Então, muito de um jogo também sem bola, que exigiu um jogo com bola para fazer uma ligação. O Flamengo que pressionou muito bem, também encaixou, muito compacto, a gente observando aqui do estádio, todo mundo muito blocado. Quando sobe a primeira linha, sobe a segunda linha dos volantes, dos meias, sobe a linha de defesa, dificulta também. Então o Flamengo soube jogar muito bem. Destaque para mim, acho que foi o Birner que falou, o Gerson muito interessante. O Gerson começa pela beirada, mas não é exatamente um ponta. É muito parecido com o que o Tite tentou fazer com o Coutinho algumas vezes na seleção brasileira. Ele começa na ponta, flutua para o meio, o gol do segundo tempo, o Gerson está lá na esquerda, isso confunde, arrasta. Sabe, a defesa do Bolívar perde a referência do Gerson, quando vai catar o Cebolinha, perde a referência do Cebolinha, porque inverte muito com a Ayrton, perde a referência do Arrascaeta, desarma a linha, o Pedro tem muitas chances, então tem evolução, tem muita coisa bacana para falar desse Flamengo e entender por que construiu esse placar de 4-0. Surpreendentemente, depois de tudo que passou, o Flamengo chegou na Libertadores e com uma vitória simples contra o Milionários na última rodada está classificado. Talvez com uma combinação, o Bolívar perdendo o Palestino, pode até passar em primeiro. Quem imaginaria isso diante da última semana, dos últimos dias do Flamengo do Tite, William? Parece que o Flamengo finalmente estreou na Libertadores, Birner. Estreou com o Tite achando um posicionamento ali para o Gerson, que onde ele melhor jogou com a camisa do Flamengo esse ano. Foi o melhor Gerson do ano até agora. Foi a melhor atuação do Gerson. Vale lembrar que o Tite jogar com um atleta mais construtor, é um meia pelo lado, uma coisa muito antiga. O Corinthians jogou com o Jadson, exatamente jogando pela direita e Renato Augusto por dentro. Fala, André. É o quarto meia que ele utiliza há muito tempo, fala sobre há muito tempo, e só poderia ser o Gerson nesse elenco, né? Não, claro, sem problema. Eu acho que é a melhor posição realmente para o Gerson, com o De La Cruz jogando como um segundo de meio campo, porque ele recebe a bola de frente e tem mais espaço para construir. O Arrascaeta no espaço mais curto, mais próximo do atacante, é mais jogador que o De La Cruz. O De La Cruz é um jogador mais completo que o Arrascaeta. Consegue executar mais funções no jogo, aí você vai tirando o melhor dos seus jogadores. Mas eu acho também que o resultado de hoje, contra a boa equipe do Bolívar, tá? Porque o Flamengo fez o jogo ficar parecendo mais fácil do que teoricamente seria. O gol no início foi importantíssimo. O gol relâmpago foi importantíssimo. O gol no início, aí o Bolívar vai para cima, aí fica descompactado, dá espaços até dizer chega, e o mérito do Flamengo foi saber aproveitar disso, né? Óbvio que também deu um pouco mais de espaço do que o Tite gosta. Conhecendo o Tite, e a gente tem alguma noção boa do trabalho dele, ele vai destacar mais os espaços dados pelo Flamengo do que propriamente a capacidade do time construir quando ele for falar internamente com os jogadores, porque é uma ideia de aperfeiçoar a ideia de jogo do Tite. Porque o Flamengo, repito, é um time do Tite, eu sei que estou sendo chato, e os times do Tite não são times frenéticos, times que jogam pé da bola, aquela coisa, sabe, acelerada, intensa. É um time que tem o controle do ritmo de jogo, não por fazer um jogo frenético. Por saber cadenciar, por saber a hora de pressionar, por saber a hora de jogar com a linha mais baixa, com a linha mais alta. São times frios, inteligentes. E esse time do Flamengo tem muitos jogadores com características de times mais frenéticos, e o Tite tem que reconfigurar essa programação dos jogadores do Flamengo. Eu acho que o jogo de hoje foi um bom exemplo, Pedro. Porém, é preciso ter paciência. Não significa que o Flamengo está recuperado e que agora vai deslanchar. Pode até acontecer, mas o jogo de hoje não garante isso, como a gente costuma ver depois de uma vitória dessas, na empolgação do torcedor, Pedro. Mas é uma referência do que o Flamengo é capaz. Fala, Pedro. Não, fazer uma pergunta ao Ben, até passar para a mesa, porque ele falando essa coisa dos jogadores frenéticos, me ocorre uma situação passando muito pelo grande nome do jogo para muita gente, que é o Gerson hoje. O Gerson não é exatamente esse jogador frenético, e para mim ele acaba simbolizando isso que o Birner fala. Ele controla,
ele sabe a hora de acelerar, ele sabe a hora que ele arrasta para o outro lado para confundir a defesa, ele sabe a hora que ele tem que jogar uma bola um pouco mais próxima, ele sabe a hora que ele tem que inverter para buscar alguém passando, ele sabe a hora que ele pisa. Então o Gerson acaba para mim, queria até te perguntar, Bini, passar para o Léo, para o André, para o Calça, simboliza um pouco dessa coisa de não ser tão frenético, cadencia, mas também cria bastante como o time queria. Eu acho que ele tem essa característica, mas eu vou ser bem sincero aqui, eu acho que em outros jogos do Flamengo estava faltando um pouco mais de competitividade. Eu não estou falando que os jogadores não corriam ou não competiam. Eu acho que o jogador tem que gostar de ganhar. A derrota tem que doer mais do que simplesmente a crítica que ele vai receber da imprensa ou o xingamento que ele vai receber na rede social. Ele precisa gostar de ganhar. E saber lidar também quando isso não acontece com a situação. E eu acho que o time do Flamengo estava lidando muito mal com os jogos ruins, com os resultados ruins. E quando competia, parecia um time pesado. Hoje, a partir do primeiro gol, quando o Bolívar abre, o Flamengo ficou um time leve. Ficou um time com a cara do Tite e com a cara do Flamengo. Para passar para vocês com uma informaçãozinha daqui do fim de semana ainda que eu acompanhei Flamengo e Corinthians aqui também. Você já citou a verdade muito na bancada, essa coisa do Flamengo se incomodar pouco. E o Cebolinha fala assim na zona mista do último sábado, mas hoje a gente conseguiu colocar intensidade. Então eu perguntei, mas por que essa intensidade que eu acredito que o Tite pede sempre não vinha antes? E ele fala um pouco disso, que o time não estava sentindo, e na sexta-feira véspera, quinta-feira de véspera do jogo contra o Corinthians, eles sentiram muito, eles se fecharam. Então parece que esse incômodo que você citou agora, veio no final da semana passada. E hoje me pareceu, quando eu cito o desarme, a competitividade, para pressionar lá em cima, para disputar a bola no meio de campo, eu acho que hoje deu para encarar um pouquinho, enxergar um pouquinho essa tal falta de incômodo quando você não ganha um lance em campo, quando você não encaixa uma sequência de vitórias. Só para complementar com essa informação daqui para vocês aí. Pois é, embora ninguém jamais tenha pedido raça a equipes que jogam bem, então é preciso tomar muito cuidado com essa impressão, porque tem gente que diz mesmo, fala assim, o tal time quis mais, como se o outro time... Não quisesse. Hoje não. Hoje não. Hoje tá. Tô afim, não. Vamos aqui no nosso 60% e, né, que tem fim de semana aí para curtir. Isso não existe no futebol desse nível. Existem times que jogam mal, existem times que não se comprometem, existem times que representam tudo o que está acontecendo de errado no ambiente do dia a dia, que treinam mal e por isso jogam mal. Mas o caso do Flamengo é um caso de jogo, é um caso de montagem de equipe, agora processo de construção de equipe. Os jogadores do Flamengo sabiam perfeitamente o que estava em jogo sábado passado à tarde no jogo com o Corinthians. Talvez uma mudança na comissão técnica, né, no meio de um fim de semana, há dias de uma partida decisiva pela Libertadores, provavelmente com esse argumento. Mexemos porque o jogo de quarta-feira é crucial. Não podemos deixar de ganhar do Bolívar. Tudo se arruma em termos de argumentos e explicações. Então, os jogadores do Flamengo sabiam que um resultado ruim, embora extremamente improvável, porque na comparação de time com time, o time do Flamengo numa noite média, tarde e noite média, ganha do Corinthians, e foi o que aconteceu. Sim. E hoje também, os jogadores do Flamengo, como todo mundo que acompanha futebol, sabe o que aconteceria se o Flamengo empatasse com o Bolívar hoje. Seria um resultado catastrófico. Aumentaria a pressão, talvez a mudança na comissão técnica. Antes do fim de semana, era interessante falar como vão se comportar os jogadores do Flamengo. Vamos observar como joga o time, as questões táticas de organização ofensiva, tudo aquilo que vinha sendo dito a respeito do Flamengo, do Tite, e os problemas e os defeitos que esse time mostrava, mas vamos ver como se comportam os jogadores. Os jogadores se comportaram como jogadores cientes do que estava em jogo, no sábado e hoje, noite de quarta-feira. E a resposta foi essa, um jogo melhor hoje do que foi o do sábado, o que talvez seja uma tendência, né, de uma equipe que está começando a se acertar. E é interessante, né, que boa parte dessa intensidade, dessa imprevisibilidade vem desse jogador aí que está fazendo o cruzamento do Everton, que ficou alguns jogos fora, voltou no Chile ainda um pouco sem ritmo, mas na era Tite é um jogador transformado, né? É impressionante como ele buscou o seu melhor nível, é o nível do qual ele vinha distante havia algum tempo. Então, ele podendo ter um jogador de mais construção de um lado e ter essa característica do Everton de um outro, vai ajudar muito.
E acho que essa compreensão de que o Dela Cruz precisa, como disse o Birner, ver mais o jogo de frente, ter mais essa capacidade de distribuir. E o Dela Cruz hoje ele é destacadamente o melhor jogador do Flamengo. Ele é o cara que, se o time vai mais ou menos, ele vai mal, e se o time vai bem, ele vai bem, aliás, e se o time vai bem, ele vai muito bem. Ele é um incômodo constante para o adversário. Então é isso, galera. Chegamos mais um fim de um vídeo aqui no canal, né? A imprensa aí esportiva aí de todo o Brasil rasgou elogios ao Flamengo, falou aí sobre a sua atuação. Foi o melhor jogo do Flamengo esse ano aí, né? Dos últimos jogos aí, o Flamengo não estava jogando tão bem. Então, os jogadores que estavam mal hoje se destacaram muito, né? Como, vou dar um exemplo aqui, Gerson, né? Estava muito mal, no último jogo contra o Corinthians jogou bem e hoje jogou mais uma vez bem na ponta ali, direita ali, jogando muito bem e destacou nesse jogo. Acredito que foi o melhor jogador da partida, ele, Dela Cruz, Cebolinha e também destaco Alan. Alan também foi essencial para o Flamengo nesse jogo aí, jogadores que estão sempre ali se colocando à disposição para fazer uma jogada, né? Então, esses 4 jogadores eu acredito que foram melhores da partida desse jogo, né? Se você acredita que foram outros, também comenta aqui embaixo a sua opinião. Mas é isso, o Flamengo só tem a evoluir cada vez mais, né? Se jogar com essa raça, com essa força de vontade, porque o Flamengo já tem qualidade. Se jogar com força e raça, não dá mais para ninguém, né? Porque juntando tudo isso aí, quando forma o conjunto, hoje mesmo saiu a Arrascaeta e entrou Lohan, né? Saiu também Cebolinha não, saiu Pedro, entrou Gabigol, né? Imagine, olha que diferença, né? O Flamengo tá ao mesmo nível, sai um bom, entra um bom, né? Tipo, o nível do Flamengo é muito superior, muito grande, né? Então, mostrando sim que o Flamengo tem um nível elevado. E olha que nem entrou ainda, né? O Ortiz não entrou nesse jogo, né? E entre os jogadores que são de alto nível também, que não entraram, que poderia também fazer a diferença, como os jogadores que estavam lá fizeram. Qual a sua opinião sobre isso? Dê seu like aí, galera, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.